um cálculo pelo número de leitos na região, e também de pacientes mais jovens. Isso é importante, né? A gente não está falando que está morrendo mais gente e pacientes mais velhos. Não. A idade média aqui das mortes é de 53 anos. Né? A gente está falando de 53... metade dos pacientes morrem com até 53 anos. Né? Então, muitas mortes na faixa dos 20, dos 30 anos. No estado de São Paulo, para se ter uma ideia, né, nesses outros 19, nós estamos falando de 62 anos a média de idade. Então, Sorocaba morre o dobro e mais jovem. Né? Isso não tem como você dizer que isso é uma situação normal, né? Já que o tipo de paciente interno e tudo mais é mais ou menos equivalente em relação a sexo, idade e tudo mais. Quando nós fomos pesquisar a variação no decorrer do ano, nós vimos que há um grande aumento das mortes nos meses mais frios, o que também chamou a atenção. Isso não ocorre no restante do estado de São Paulo. Né? Então, as mortes elas têm um incremento muito grande, da ordem de 70% nos meses mais frios. Isso não é razoável também. Né? Nós vimos muitos óbitos por causas mal esclarecidas, uma porcentagem significativamente maior do que a média de mortes por infarto, né? Cerca de um terço dos pacientes, quase 30% mortes por infarto. Muitas mortes por pneumonia, né? A gente chega a 12, 13% de mortes por pneumonia. No restante do estado é 5%. Né? Então nós estamos falando de situações que geram uma suspeita, né, de que esses pacientes não estavam tendo o cuidado adequado. Bem, então essa pesquisa ela foi publicada, ela foi apresentada em congressos, dados parciais, foram feitos relatórios parciais, e em meados de abril veio uma comissão do Ministério da Saúde, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que investigar em loco 2 hospitais psiquiátricos, que são o Veracruz e o Mental. Essas comissões fizeram pareceres, né, que se encontram no blog, né, que eu acho que quem entrou no blog Saúde com Dilma leu, né, é liberdadepesquisa.blogspot.com. Em um desses hospitais, várias entidades que foram recomendaram o fechamento, porque é um hospital que não havia tratamento adequado, né, os pacientes ficavam basicamente trancados, sem nenhum tipo de atividade lá dentro. E no outro hospital foi feita uma análise, uma auditoria, né, pelo Ministério da Saúde, que constatou uma série de irregularidades. Então, nós tivemos vários dados da pesquisa conferidos em loco e se chegou às mesmas conclusões. Então, por exemplo, o perito da Secretaria de Direitos Humanos que ele constatou esse número alto de mortes no inverno, muitas mortes por pneumonia, né? Ele relacionou isso a uma falta de isolamento térmico, né? Ou seja, os pacientes estavam passando frio, e isso com uma provável causa desse aumento das pneumonias, levando a óbito e tudo mais. A própria prefeitura da cidade fez uma auditoria interna. Essa auditoria interna mostrou que havia um grande problema, que era a falta de encaminhamento dos pacientes com problemas de saúde físicos para os hospitais gerais. Né? O que nós temos que pensar aí é que nós estamos falando na região de Sorocaba, nós temos aqui na cidade mais ou menos 2 para 3 leitos psiquiátricos para cada leito em hospital geral. Né? Então os hospitais gerais, eles simplesmente não querem absorver essa demanda e se recusam, até porque eles acham que os hospitais psiquiátricos precisam dar conta disso. Né? Os hospitais psiquiátricos não dão conta, aí o paciente ele acaba que tem um problema, por exemplo, uma pneumonia, ele não tira raio-x, né? Você faz um acompanhamento adequado, é indispensável que você faça exames de imagem para ver o que está acontecendo. Isso simplesmente não é feito, né? Porque há esse problema de referência contra referência bastante grave, e a prefeitura constatou isso também numa auditoria. Com todos esses dados, e com a repercussão na mídia, os donos dos hospitais psiquiátricos começaram a reagir. Né? É importante dizer que são pessoas que têm grande poder político e econômico na cidade. O ex-secretário da Saúde de Sorocaba é dono de 3 hospitais psiquiátricos. Né? E, na verdade, ele deixou de ser secretário porque uma televisão fez essa denúncia, né, de ele ser dono de 3 hospitais na região. E ele acabou, pedindo demissão ou sendo demitido, não me lembro ao certo. Um outro dono de hospital psiquiátrico acabou de construir um shopping na cidade, um shopping de elite. Então,
Nós estamos falando de pessoas que têm poder político e econômico, e aí começou uma reação dessas pessoas dentro, primeiro, de uma comissão dos vereadores aqui locais. Né? Essa comissão de vereadores ela foi chamada por um vereador que criticou fortemente a atenção psiquiátrica na cidade. Agora, a maioria desses vereadores eram da base governista, então fizeram um relatório dizendo, olha, precisa mudar algumas coisas, mas a situação não está tão ruim assim, né? E tudo mais. Nesse momento eles chamaram uma pessoa para comentar a pesquisa que eu havia realizado, um psiquiatra que não é pesquisador, né? Não foi uma contestação acadêmica, não tem mestrado, não tem doutorado, não é de universidade, não é de instituto de pesquisa. Nós estamos abertos para qualquer debate acadêmico, sempre estive. Esse psiquiatra ele foi, fizeram um show, né, para criticar a pesquisa, dizendo que não era bem assim, que a situação não era tão ruim assim. Essa comissão de vereadores ela assumiu essa posição desse psiquiatra como certa, né, como correta, embora o presidente dessa comissão de vereadores tenha feito um parecer, um relatório discordando completamente do que essa comissão apontava. No mesmo momento, mais ou menos em agosto, a Defensoria Pública Local ela pediu uma investigação das situações que aconteciam aqui nos hospitais psiquiátricos. Tem várias coisas que depois a gente pode comentar. O promotor do MP estadual daqui, chamado Jorge Marum, ele negou abrir esse inquérito e divulgou isso amplamente na imprensa. Né? Recentemente, esse pedido de arquivamento ele foi rebatido, né? Ele foi cancelado pelo Conselho Superior do MP estadual, que mandou que essa investigação fosse feita e passou o caso para outro promotor. Então, na verdade, a contestação que nós temos, né, que tivemos aqui, foi de um psiquiatra que não é um acadêmico, não é um pesquisador, foi de uma comissão de vereadores que tinha uma maioria da base governista, né? E que tinha interesse, portanto, que não fosse fortemente criticado o sistema aqui de saúde mental na cidade. Por último, por esse promotor que pediu arquivamento, mas que os próprios superiores dele, o Conselho Superior do MP, pediu esse desarquivamento. Então, o que nós estamos falando ou dizendo aí? Nós estamos falando de uma situação... não teve uma contestação acadêmica para a pesquisa. E aí causou uma surpresa que um jornal aqui da cidade me ligou no final de novembro dizendo, olha, os hospitais psiquiátricos estão anunciando que vão processar você e também uma pessoa do Flamas, que é o Lúcio Costa, um psicólogo do Flamas aqui do Fórum da Luta Antimanicomial, porque isso estaria causando algum tipo de prejuízo a eles, né, danos morais e materiais eles pediram, teoricamente, segundo o jornal, a entrevista do advogado deles para o jornal. 6 desses 7 hospitais psiquiátricos se juntaram nesse processo e eles dizem que isso causou um prejuízo à imagem deles, eles tiveram que gastar com advogado e tudo mais, né? É direito deles abrir um processo? Legal até né? Mas eu achei uma ação meio desproposital, né? A contestação acadêmica ela pode ser feita, estamos abertos para o debate, isso não foi feito, né? Então isso foi interpretado por mim como uma tentativa de intimidação, para que isso não fosse mais dito, não fosse mais falado. Na verdade, o que aconteceu logo depois? Depois desse anúncio, né, que foi desse processo a ser aberto, eu ainda não fui notificado, porque entra férias, recesso de fórum no final do ano, eu sei que esse processo foi aberto, porque eles comunicaram à imprensa. Depois disso, esse Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria Enfrentamento à Tortura, o que mostrou um reconhecimento ao trabalho feito. Né? O próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu uma declaração pública dizendo que não tinha condição a forma como funcionavam os hospitais psiquiátricos aqui da região, que eram realmente manicômios no sentido pleno da palavra, asilares, né? Que não tinham um projeto terapêutico adequado para os pacientes e tudo mais, e, portanto, deveriam ser fechados. É claro que esse fechamento não é imediato, tem um processo para isso ser feito. E, finalmente, teve esse desarquivamento aí das denúncias de investigação por parte do Conselho Superior do Ministério Público Estadual. O que eu fiz frente a isso? Eu considerei isso um atentado não somente, né, a toda a luta que está sendo feita para que essa reforma psiquiátrica ocorra na cidade, né, na região,
mas também a liberdade de pesquisa, né? A gente está falando do quê? Estamos falando de um pesquisador, no caso eu, mas poderia ser qualquer outra pessoa, né, que faz uma pesquisa, né, essa pesquisa aponta problemas graves, sérios, né, e porque as empresas que ganham dinheiro, né, com isso não concordam com os resultados da pesquisa, elas entram com uma ação contra o pesquisador. Né? Então nós estamos falando de uma situação que é um atentado à liberdade de pesquisa motivada por interesses financeiros. Né? Então eu acho isso não é uma coisa aceitável. Por conta disso, e aconselhado por vários colegas, eu montei um blog, né, que é esse que eu falei, liberdadepesquisa.blogspot.com, onde eu conto a história, eu coloco toda a documentação, coloco alguns arquivos da mídia, e onde tem uma nota de apoio à liberdade de pesquisa. Né? Então, uma nota que mostra preocupação com a situação. É um processo que ele abre um precedente perigoso, porque qualquer pesquisador que faça uma pesquisa, então, né, que afronte interesses financeiros, ele está sujeito a um processo. Né? Isso pode fazer com que os pesquisadores deixem de pesquisar temas polêmicos. Né? Isso pode fazer com que a liberdade que nós tenhamos, você tenha prejuízo financeiro por você estar fazendo uma coisa que teoricamente é para promover o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento aí está falando o quê? Né? De superação de modelo ultrapassado de atenção à saúde mental. Foi isso que aconteceu. Na verdade, a história é longa, né? Eu acho que é uma história, um enfrentamento que vai continuar. Né? Existem coisas aí que vão para além da pesquisa. Né? Só para dar um exemplo, aqui em Sorocaba nós temos uma questão aí que está sendo discutida pela Defensoria Pública, né? Que diz respeito às curatelas. Então, muitos desses pacientes psiquiátricos aqui na cidade, eles estão afastados há muito tempo da família, e aí algum funcionário, normalmente um diretor do hospital, ele vira curador desses pacientes, né? E por conta disso recebe aposentadoria, na verdade o que a gente chama do ILOAS, BCP, né? BPC, Benefício de Prestação Continuada. É uma situação também complicada, porque se o paciente está internado e o próprio dono do hospital psiquiátrico é curador desse paciente, né? Ele, enquanto curador, ele pode, por exemplo, recusar alta do paciente, né? Para ir para a residência terapêutica. Então isso é uma situação que mostra um conflito de interesses realmente grave. Né? Ou seja, o dono do hospital está ocupando o leito com esse paciente, né? E está impedindo esse paciente de ir para a residência terapêutica. Né? É uma situação, no mínimo, aí, bastante complicada. Então isso está sendo investigado, isso já não diz mais respeito à minha pesquisa, né, mas são investigações que estão sendo feitas na região, e vamos ver aí o que é possível acontecer. Desculpe, aqui estou com meu celular, esqueci de desligar. E é isso, estou aqui, né, preparado. A UFSCar tem dado bastante apoio, a minha defesa será feita pela Associação de Docentes da UFSCar, a própria UFSCar deve entrar como parte interessada nesse processo, porque reconhecidamente aí é uma absurda essa situação, e vamos ver aí o que acontece nessa história toda, né? Estamos aí esperando para ver. A nota até o presente teve bastante apoio, a gente teve aproximadamente 700 assinaturas, né? Tivemos 7 grandes associações de pesquisa, inclusive a ANPEP, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, como se chama? A Brasme, né? Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrapso, Associação Brasileira de Psicologia Social, nós tivemos a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a BOP, Associação Brasileira de Orientação Profissional. Então a gente teve de orientação profissional, perdão. Nós tivemos várias associações de pesquisadores, nós tivemos aproximadamente 400 pesquisadores, 450 pesquisadores do Brasil todo, são 25 unidades da federação, pesquisadoras de 25 unidades da federação que assinaram, de outros países também, né? Professor de Harvard. Né? Foi bem legal esse apoio, foi muito importante para mim nesse momento, porque a gente na cidade às vezes fica muito aqui numa situação de pressão muito forte. Tá? Chegou uma pergunta aqui da Vilma, né? A Vilma pergunta assim: que ponto da pesquisa mais incomodaram os donos dos hospitais psiquiátricos? Basicamente, as denúncias relacionadas ao número de óbitos, né? Então, um número muito grande de óbitos. Depois, quando nós fizemos o cálculo, num segundo momento, pelo sistema de informações hospitalares,
Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 825 mortes de 2004 a julho de 2011. Nós temos uma morte a cada 3 dias. Né? E isso vem se mantendo constante, pelo menos nos últimos 8 anos. Nós não conseguimos pesquisar para antes disso. É um processo trabalhoso, né? Essa pesquisa. Então, uma morte a cada 3 dias. Então, isso fez, essa repercussão na imprensa fez com que esses donos ficassem aí bastante incomodados, né? O questionamento deles seria de que não é nem tanto em relação ao número de mortes, mas que isso não seria tão absurdo assim, né? Então, mas mesmo se a gente comparar com os outros hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo, esse índice de mortalidade é de 100 a 120% maior, dependendo do banco de dados que você usa e do critério para se calcular a mortalidade, né? E de pacientes mais jovens. Ok? Então, basicamente é isso. Estou aberto para perguntas aí. Enquanto isso, posso fazer outros comentários também frente ao que está acontecendo, né? Uma pergunta aqui da Lúcia: quais são as causas de morte declaradas pelos hospitais? Então, Lúcia, a principal causa é um infarto, né? Chega a 28%. Há uma suspeita, isso por parte... Eu vou pedir desculpas, que vou fechar a porta aqui que tocou o telefone. O principal problema em relação aos infartos, e isso a auditoria do Ministério da Saúde detectou, está relacionado aos infartos, está relacionado ao fato de ser um índice muito alto, né? Por exemplo, no restante do estado de São Paulo, dos outros hospitais psiquiátricos, é de 14%. Então, eles ficaram com uma dúvida, né? Provavelmente, os pacientes morrem por alguma outra causa, e por falta de investigação adequada, a morte acaba sendo atribuída ao infarto, né? Então, essa é a primeira principal causa. Depois, como eu falei, pneumonia, né? Nós temos 13% de pneumonia, é um índice muito alto, né? No restante do estado de São Paulo é 5%. Então, se a gente considerar que o índice aqui é mais do que o dobro, né, para uma mortalidade que é mais do que o dobro, a gente está falando que há pelo menos 4 vezes mais mortes por pneumonia nos hospitais psiquiátricos da região do que no restante do estado, né? E aí, depois a gente teve uma funcionária que denunciou na imprensa aqui uma situação de pacientes nus no frio, né? Alguns hospitais psiquiátricos aqui ficam em regiões frias, porque são regiões onde tem algumas serras, né? Então, há também essa suspeita de que essa falta de cuidados adequados em relação ao frio esteja levando a problemas de infecção respiratória e tudo mais, né? Temos muitos problemas, muitas mortes mal investigadas, né, que não são feitas autópsias e a gente não sabe por quê, então, ou por causas mal esclarecidas, ou então pacientes cuja causa de óbito é, por exemplo, deficiência mental, né? Que nós sabemos que não pode ser considerada como uma causa principal de óbito, né? Ou então, por exemplo, parada cardiorrespiratória como causa principal de óbito, né? Isso é um erro terrível, né? Todos morremos de parada cardiorrespiratória, mas que são causadas por alguma doença, né? Então é um erro considerar essas causas de óbito como as causas principais. Então isso foi apontado na pesquisa, foi apontado também na fiscalização in loco do Ministério da Saúde em um desses hospitais psiquiátricos. E é isso. Aqui estou vendo a pergunta do Paulo. O Paulo pergunta: que ações poderiam ser feitas em relação a esses hospitais? A rede substitutiva na região? Paulo, isso daqui é um problema bastante sério em Sorocaba. Aliás, em outras cidades também no Brasil que nós sabemos. O que acontece? Sorocaba tem alguns CAPs, mas os CAPs daqui não funcionam como os CAPs, né? Eles funcionam como ambulatórios. Então, eles atendem basicamente pacientes que poderiam estar sendo atendidos na rede básica. Então, por exemplo, pacientes com crise de ansiedade, depressão, tudo mais. Não são pacientes para CAPs. Os CAPs são para pacientes com problemas, transtornos mentais severos, graves, como a gente chama. Então, há uma rede substitutiva, mas a rede está equacionada de uma forma totalmente equivocada, né? Os pacientes eles não têm atenção na rede básica. Por não ter atenção na rede básica, não ter uma rede de saúde mental que contemple isso, né? Os equipamentos para as equipes de saúde da família são muito falhas aqui na região, né? A cobertura do programa de saúde da família aqui é de aproximadamente 8%, né? Muito baixa. Então, esses pacientes eles acabam
procurando centro de saúde que encaminham para CAPS, né? Qualquer problema vai para o CAPS. Aí os CAPS eles não atendem os pacientes com transtornos graves. Todo paciente com transtorno grave acaba indo para o hospital psiquiátrico, ou quase tudo. Então aí a gente fica numa situação de dizer assim, olha, existe CAPS? Até existe, né? Mas eles não estão funcionando como CAPS, né? Então aí precisa de uma supervisão institucional, precisa equacionar aí toda essa rede de saúde mental na cidade e precisa trabalhar essa desinstitucionalização, né? O próprio ministro Alexandre Padilha falou nisso, estamos esperando aí recursos, né? Esses recursos eles precisam ser liberados, especialmente no caso de residências terapêuticas, porque muitos pacientes aqui que perderam o vínculo com a família, então vão precisar de um apoio desse tipo, né? Esse processo ele é demorado, a gente está falando de um contingente grande de pacientes, né? Estamos falando aí 2.800 leitos, desses aí aproximadamente 2.000 são pacientes moradores, né? Então vocês imaginam, né, a quantidade de recursos que a gente vai ter que investir nisso para que esse processo ocorra, né? Vai ser um processo demorado certamente, né? Mas a gente tem que começar o quanto antes, ok? Tem uma pergunta aqui da Ângela. A Ângela diz assim, ó, além da análise de dados estatísticos, foram feitas visitas, entrevistas, etc. Que situações foram encontradas? Por mim, não. Né? A gente tem um problema que esses hospitais psiquiátricos, eles são privados, então é difícil você entrar, né? Você fazer uma pesquisa lá dentro. Há uma recusa a que isso seja feito. Né? Por isso que o jeito que a gente teve de entrar dentro do hospital foi olhar banco de dados. Né? Tivemos que olhar os bancos de dados do DataSUS para conseguir mostrar, né, o que havia de problemas lá dentro. Tá? Mas depois, não na pesquisa, mas nos momentos de fiscalização, auditoria, sim. Né? Eu cheguei a visitar um desses hospitais, porque eu sou também membro do Conselho Gestor da subsede de Sorocaba, do Conselho Regional de Psicologia. Então eu fui como membro aí do Conselho Federal Regional de Psicologia, fiscalizar um desses hospitais e observamos exatamente o que a pesquisa mostrava, né? Número grande de moradores, né? Não há projeto terapêutico individualizado para os pacientes, né? É um hospital onde as pessoas ficam zanzando de um lado para o outro, todo cheio de grades, né? É uma situação assim, para mim que não tenho transtorno mental grave, fiquei lá 3, 4 horas, me senti mal depois, né? Fiquei imaginando o quanto essa situação em si, ela já é geradora de sofrimento psíquico, né? Se você coloca alguém já com transtorno psíquico mais grave nesse lugar, a tendência é piorar, né? Tal de heterogeneia que a gente fala tanto, né? Nesse hospital psiquiátrico mental, né, onde foi feita essa fiscalização, foram encontradas, por exemplo, paciente em cela individual, né? Isso é proibido pela legislação, número de funcionários muito baixo, né? Quando chegamos lá, a gente tem um hospital com 330 internos, tinha 3 auxiliares de enfermagem, naquele momento tinha uma médica e mais ninguém, nenhum outro profissional de nível superior. Né? Daí no decorrer da visita foram chegando, não sei se avisados e tudo mais, mas uma situação bastante difícil mesmo, bastante triste inclusive. Olhando aqui a pergunta do Márcio, né? O que você tem achado da política de saúde mental do novo governo federal? Concorda com a avaliação da militância de que é um retrocesso? Eu acho que o Márcio está se referindo especificamente à questão de internação compulsória, do repasse de verbas para as comunidades terapêuticas e tudo mais. Veja, eu acho bastante complicado, né? Eu acho que sim, né? Nesse pânico que se estabelece em relação ao crack, né? O que fazer com esses usuários, a gente está voltando a um discurso muito perigoso, né? Baseado na ideia de segregação, de internação, e nós sabemos no que isso vai dar, né? Eu acho que é um discurso baseado num pânico moral, ele não é um discurso baseado em dados científicos, né? Nós sabemos, por exemplo, que a internação compulsória é pouquíssimo eficiente, né? Sabe, aí tem pesquisas que mostram entre 95% e 98% de recaída depois de um tempo de internação compulsória. Um tratamento que funciona para 2% dos pacientes, né? Privativo de liberdade caro, né? Isso não é um tratamento adequado. Então eu considero sim, infelizmente, um erro, né? Esse é um tema que eu tenho trabalhado
dentro desse mesmo programa aí de enfrentamento ao crack, né, do novo governo federal, a criação de centros de referência regionais, né, para a formação das pessoas que trabalham com dependentes químicos. Nesse caso, a região de Sorocaba, a UFSCar aprovou um desses centros de referência regional aqui, do qual eu sou coordenador. Então, estou nesse enfrentamento em relação à saúde mental dos pacientes psiquiátricos em geral, e agora também a gente certamente vai ter um enfrentamento grande em relação a essa questão das políticas para usuários de drogas aqui na região, né? A gente sabe que não é consensual entre quem trabalha na região, mesmo quem faz a crítica, a gente que defende a comunidade terapêutica desde um certo estilo, né? Mas eu acho que essa política deve ser questionada sim. Voltando aqui, pergunta da Lina. Desculpe, eu não vi tudo, mas o pesquisador tem alguma proteção legal num caso como este? Então, Lina, não, né? A princípio não. Como essa pesquisa foi bastante divulgada e tudo mais, a UFSCar me ofereceu, sim, né, primeiro a Associação de Docentes e o reitor da UFSCar, de ver como que eles podem estar me ajudando nessa história, né, isso, pelo menos no caso da Associação de Docentes, isso está combinado, né, eles vão me ajudar nesse processo de defesa, mas eu que tive que me mobilizar, estou 2 semanas no final do semestre sem conseguir corrigir prova de trabalho de alunos, né, que a gente sempre se acumulou nessa época, por conta disso, né, essa situação aí me pressionou a buscar apoio, buscar ajuda, e é uma situação bastante complicada, né, então todo apoio, quem quiser assinar a nota que está no blog, por favor, fique à vontade, né, nós tivemos algumas surpresas positivas, né? Por exemplo, aqui nós temos uma administração que é do PSDB e o próprio senador do PSDB por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, ele assinou a nota, né? Então isso mostra que não se trata de uma coisa de partido, né? Uma coisa do moderno quanto atrasado, no mínimo, né? Então o senador Aloysio Nunes colocou esse processo como medievalesco, né? Então, a gente está falando parece estar falando da Idade Média, onde os astrônomos não podiam falar que a Terra girava em torno do Sol, né? Então isso é um absurdo. Tem aqui uma pergunta do Denilson Barreto. Professor, você pode estar correndo risco de vida? Eu espero que não, né? Eu acho que eu não sofri nenhum tipo de ameaça física, né? Isso eu quero deixar claro, isso não aconteceu, né? Nunca foram feitas críticas pessoais, né? Não fiz nenhuma crítica a nenhum dono de hospital psiquiátrico, a ninguém nesse sentido, e eu acho que nenhum dos outros membros do Fórum de Luta Antimanicomial também não fizeram, né? Nós estamos fazendo crítica ao modelo de saúde mental, tá? Eu espero que não, né? O que posso fazer, né? Estamos aí numa situação de enfrentamento. Esse processo, a judicialização, né, eu acho que ela significa uma tentativa de constrangimento que vai pela via financeira, né, porque é um pedido de indenização. Eles pedem aproximadamente, acho que 80 ou 100 mil reais de indenização, pelo que eu ouvi nos jornais, né, então é uma tentativa de intimidação financeira nesse momento. Tá? Como toda a situação de direitos humanos, eu acho que é importante sempre atuar em rede, né? Então, por isso que eu sempre peço apoio, por isso que nós realizamos 3 encontros aqui do Fórum Paulista de Luta Antimanicomial em Sorocaba, né? Apoio de políticos aqui da oposição, isso, todo apoio que vem é positivo. Né? Vem uma pergunta do Júnior. O Júnior pergunta assim: você acha que o avanço das comunidades terapêuticas se deve a quê? Olha, Júnior, é uma boa pergunta isso, né? Eu não sei te dizer se a gente teve um aumento das comunidades terapêuticas, né? Esse foi sempre um processo que essas comunidades terapêuticas existem faz bastante tempo, né? Eu trabalhei com dependência química 2 anos assim direto, né? Cerca de 10 anos atrás. Eu trabalhava no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas aqui que fica em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. E essas comunidades sempre existiram, né? Nós sabemos que a maioria delas são comunidades, grande maioria delas, né, que se baseia basicamente no trabalho de ex-internos, né, que são cooptados para trabalhar aí
na ajuda aos novos usuários. Muitas são religiosas, né, tratamentos baseados na oração, quando muito nos 12 passos do AA, né. Então, sem profissionais de saúde e sempre baseados na ideia de que, olha, deu certo para mim, então dará certo para o próximo, né? Então, baseado muito no que a gente chama de casuísmo, né? Porque teoricamente funcionou para uma pessoa, poderia funcionar para muitas outras o mesmo tipo de processo, né? Isso é um erro, né? Isso é um erro científico clássico, né? Se você quiser saber a eficiência de um tratamento, você precisa fazer uma análise criteriosa. E sabe-se que esse tipo de internação não é o melhor estilo de tratamento, né? A gente sabe internacionalmente que hoje se preconiza o quê? Para um usuário de drogas pesado, tratamento ambulatorial intensivo. Se for necessário internação, curtíssimos períodos, né? 5, 7 dias no máximo, né? Não em hospital psiquiátrico, né? De preferência hospital geral, né? Ou então em CAPS 3, né? Nós temos esse modelo no Brasil, né? O Brasil é a referência em relação ao modelo de saúde mental. Nós não precisamos copiar, é só fazer o que está previsto na legislação, né? Agora, há um conluio, né, entre a família, entre essas... Há uma indústria de comunidades terapêuticas, aí a gente depende disso, a gente ganha dinheiro com isso, né? Recentemente nós ficamos sabendo aqui em Sorocaba, para variar tinha que ser aqui, existe uma rede de comunidades terapêuticas que ela é uma franquia, né? Mais ou menos como o McDonald's, você usa aquele nome, aí você segue apostilas, né? E você cria uma filial, né, dessa comunidade terapêutica, como uma franquia mesmo, né, um processo de franquia. Os projetos terapêuticos eles são apostilados, né, cada paciente tem uma apostilinha, né, que vem da matriz, né, a matriz fica aqui na região. Então, né, a gente está falando aí de um negócio que movimenta muito dinheiro também. Agora, aí fica aquela questão, né? Eu acho que também, né, a gente precisamos ter aí políticas de prevenção ao abuso de drogas, né? Senão a gente não pode se negar a isso, né? Eu acho que dizer também que o pânico moral relacionado ao crack ele é completamente artificial é falso, né? Nós estamos falando de drogas, gente, e droga, na minha opinião, como qualquer outro bem vendável, ele se torna sujeito a uma lógica de mercado, né? Então, quem trabalha com álcool e drogas sabe que, né, a cocaína, por exemplo, ela percentualmente, né, o preço da cocaína hoje é o mesmo de 10 anos atrás, com toda a inflação que houve, ou seja, na metade do preço, né? Por que isso? No estado de São Paulo é bem lógico, né? Nós temos uma central de distribuição, né, que faz isso, né? Não preciso nem dizer nome. Então, você compra em maior quantidade, vende em maior quantidade, o preço cai, né? Isso gera um aumento de dependência. Então, só falar de tratamento sem mexer nessa lógica de mercado que está relacionada ao uso das substâncias ilícitas aí, né? Eu acho que é pouco. Tá? Aqui uma pergunta da Samara. A Samara pergunta assim: qual o papel das redes sociais na mobilização que você tem feito contra o cerceamento? Então, Samara, as redes sociais elas foram desde um primeiro momento fundamentais para mim individualmente, mas também para o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, né? Basicamente o fórum ele tem um blog que é o flamasorocaba com s só.wordpress.com. A gente divulgava no blog, mas as redes sociais elas fizeram com que mais pessoas pudessem ter acesso a isso. Para você ter uma ideia, como é que essa reportagem chegou na mídia nacional, né? Em 2 casos foram processos diferentes, né? Chegou na Caros Amigos, por rede social, e um jornalista viu, apontou para o outro, né? No caso foi no Facebook, e chegou numa jornalista do SBT, que também viu o caso, também na rede social, né? Também no Facebook, e falou, nossa, levou essa pauta para o SBT. O SBT fez 5 reportagens em rede nacional, isso deu uma força muito grande aqui para o movimento aqui em Sorocaba de questionamento. Então, hoje em dia a gente vê que sim, né? Porque se nós não temos um acesso à mídia da cidade, a mídia da cidade é muito conservadora, né? Eu brinco aqui com os colegas, para vocês terem uma ideia, né, quem de outras regiões do Brasil aqui, que o órgão de imprensa mais questionador, mais à esquerda aqui na cidade de Sorocaba é a Rede Globo, a Rede Globo regional, que se chama TV Tem, né? Os jornais, a mídia escrita, eles são jornais muito conservadores, né? Um deles, o principal jornal,
ele é ligado à mesma associação que é dona de hospital psiquiátrico na cidade, né? Então, se não fosse as redes sociais, a gente não conseguiria furar esse bloqueio da mídia aqui. Tá? Pergunta do Denilson Barreto. Como que eu avalio o que está se fazendo com as crianças que usam crack, botando em uma falsa recuperação 6 meses? Isso não é pior? Denilson, pelo que eu vi, né, vocês tiveram, não sei quem estava no bate-papo, né, de ontem, né, com o professor da Bahia, Federal da Bahia, que mostra isso de forma bem clara, né? Nós temos outros recursos para isso, né? Nós temos CAPS, se for necessário, CAPS infantil, CAPS álcool e drogas infantil. Precisamos fazer isso, né? Já é experiência nesse sentido no estado de São Paulo, se não me engano em São Bernardo, posso estar enganado, mas tem um CAPS AD infantil, né? Nós temos consultórios de rua. Aqui tem uma questão importante em relação ao crack, né, que eu gostaria de falar. Eu faço uma outra pesquisa, né, fiz em São Paulo e estou desenvolvendo aqui também em Sorocaba, com população jovem em situação de rua. Que difere, eu já trabalhei com população adulta em situação de rua. A população jovem, ela difere da adulta em vários, nas suas trajetórias em geral, né? Não há uma trajetória única também, mas a gente sabe que o consumo do crack, ele é um forte, vulnerabiliza esses jovens para a situação de rua. E o que a gente tem que ter claro, né? Nós estamos falando de pessoas que têm um estilo de vida diferente, tá? Antes de usar crack. Tá? Isso não tem a ver com crack. Tá? Na análise que eu faço dessa população, eu chamo do modo de vida nômade. Né? São pessoas, por exemplo, que as instituições tradicionais, como por exemplo é o caso da escola, onde você tem que ir todo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário, ou a terapia, né, num posto de saúde, onde você tem que ir toda semana, no mesmo horário, esse tipo de lógica não funciona para essas pessoas que estão cada vez em um lugar, cada vez com uma necessidade diferente. Né? Então, por isso, não adianta a gente querer instituições, o que eu chamo de sedentárias, né? A escola, o centro de saúde tradicional, ou mesmo o CAPS, né? Que fica sempre naquele mesmo lugar, para tratar uma população que é nômade. Né? Então, nós precisamos serviços de saúde que contemplem a diferença dessa população. Não adianta que a gente queira, não adianta a gente querer que eles sejam iguais a nós. Né? Nós precisamos ter serviços de saúde públicos adaptados ao modo de vida dessas pessoas. E nós temos tecnologia para isso, como é o caso dos consultórios de rua. Né? Então, nós temos que ir até essas pessoas. Né? Se for o caso, eu sou mais ousado ainda. Né? Eu acho que está na hora no Brasil de se tentar ter salas, né, nesses lugares onde o consumo de drogas possa ocorrer, para que você tenha uma atenção naquele lugar, né, individualizada, para que você consiga formar um vínculo, né, e começar até a pensar essa questão do uso de drogas ou não, né, que a gente chama de narcossalas. Né. Existem possibilidades outras, né, e que são muito mais inteligentes, né, do que essas políticas baseados em segregação, onde a família fica tranquilinha, porque ele está lá internado e naquele momento ele não está usando nada, são processos caros, né, eles são traumáticos, né? Mal sabe a família o que acontece em muitas dessas comunidades terapêuticas, né? Há muita contenção de ordem física, né? Então, a gente está falando de algo que é caro, que afronta direitos humanos e que é ineficiente. Né? Eu não consigo defender isso. Pergunta do Felipe: você concorda com o discurso de enfrentamento ao crack que o governo tem feito? Felipe, eu acho assim, né, a avaliação que eu tenho do governo Dilma é que, à medida que se expandiram as alianças e os acordos políticos eleitorais, isso todo o governo faz, né, nós tivemos um crescimento de grupos que defendem políticas conservadoras em todos os níveis, no governo Dilma em relação, pelo menos, ao governo Lula. Né? Então eu acho que isso não está acontecendo só na área da saúde, só na área de álcool e drogas. O que nós temos, e nós sabemos disso, é que há setores do governo que defendem políticas conservadoras aí em relação à saúde mental e especialmente à questão do enfrentamento ao uso de drogas. Né?
ou de substâncias ilícitas, né? A gente fala drogas, parece que só existe droga ilegal. Então eu acho que a gente está assistindo o governo um embate, né? Eu percebo claramente, por exemplo, Ticanori, né, coordenador de saúde mental aí do Ministério da Saúde, é uma pessoa que vem da luta antimanicomial, né, da reforma psiquiátrica. Eu vejo que ele fala constrangido desse processo, né? É uma pessoa que né, por questão de decisões maiores aí acaba tendo que engolir, né, esse tipo de política de enfrentamento aos usuários de drogas, né, ao uso de drogas. A gente sabe que há pessoas fortes dentro do governo aí, né, que fazem vínculos aí com essas associações de comunidades terapêuticas e tudo mais. É uma pena, né? E aí cabe ao movimento social continuar esse enfrentamento. A gente tem muita gente enfrentando isso e vamos continuar nesse processo sim. Tá? Pergunta do Jorge. Mas não há uma demanda na sociedade pela internação? Como lidar com essa demanda? Então, Jorge, há demanda na sociedade pela pena de morte, por exemplo. Né? Então, o que é um discurso emocional tem que ser separado de um discurso técnico. Né? Então, eu acho que não só os movimentos sociais, né, mas nós temos que conquistar espaço na mídia, temos que batalhar por isso. Né? Temos que mostrar, né, com as pesquisas que já existem, produzir mais pesquisas de mostrar que isso não é a melhor forma de atendimento. Né? A verticalização de serviços não funciona para doença nenhuma, né? Não funcionou para tuberculose, né? Não funcionou para hanseníase, não funcionou para pacientes psiquiátricos em geral e não vai funcionar para álcool e drogas. Não há por que achar que de repente para um problema específico as políticas baseadas em segregação funcionem. Né? A gente fala de um modelo horizontalizado, né? Então a gente tem que ter uma atenção na rede básica, né? Eu acho que essa identificação precoce é importante, né? Não buscar ajuda só quando a pessoa já está lá nas cracolândias da vida, né? Não, há um processo anterior aí onde há várias intervenções possíveis, né? Então tudo isso tem que ser conversado, tem que ser dialogado, né? Eu gasto boa parte do meu tempo assim em discussões com as pessoas, tentando demovê-las dessa ideia de que a internação é o melhor remédio. Né? A internação ela tem aquela imediata, né, satisfação aí das demandas das famílias, né? Mas não se resolve a médio e longo prazo. Né? Você cria uma situação artificial de retirada da pessoa do seu convívio social, na esperança de que ela vai ter uma iluminação interna e que vai se curar, né? Eu acho que ou vai deixar de usar drogas, né? Eu acho que esse não é o melhor caminho. Né? Nós temos sim condições de oferecer tratamentos ambulatoriais intensivos para essa população. Nós temos sim condições de promover políticas como a do consultório de ruas, né? Políticas de atendimento a essas populações que cheguem a elas e que faça um vínculo, né, sem que isso dependa de uma internação, de você estar no mesmo espaço, segregado e tudo mais. Temos que investir nessas políticas. Né? Tecnologia nós temos. Tá? O dinheiro que vai ser gasto com comunidade terapêutica seria muito melhor aplicado se ele fosse investido na ampliação dessas políticas, na formação de pessoas para trabalharem com essas políticas baseadas no respeito aos direitos humanos, à liberdade e tudo mais. Aí tem uma pergunta da Amanda. A Amanda pergunta assim: os casos de violência contra a própria família, há outra maneira que não a internação para lidar com isso? Eu não sei se a Amanda está se referindo a distúrbios psiquiátricos em geral, esquizofrenia, por exemplo, ou se ela está se referindo a dependentes químicos. Né? Eu vou responder nas duas situações. Então, Amanda, é possível se pensar em situações onde a internação se faz necessária quando há situações de intenso risco, né, de autoagressividade, então risco de suicídio, por exemplo, ou de heteroagressividade. Né? Só que essas internações, elas, em sua grandíssima maioria, elas são curtas. Né? Uma medicação adequada, um cuidado adequado naquele momento, e o segmento ambulatorial faz com que esses pacientes eles saiam rapidamente do surto, né? E a gente consiga trabalhar com essa demanda. Né? Esse tipo de internação de 6 meses, né?
em Sorocaba tem muitos pacientes com internações de anos. Isso não se justifica, né? Os pacientes você entra no hospital psiquiátrico, você vê que eles não são violentos, né? Eles não estão violentos, não serão, né? Então, qual é a justificativa? Não é mais a violência, né? A justificativa é um não sei qual é a justificativa, é uma necessidade, a ausência de família, né? Mas então está precisando de uma política de assistência social, de moradia, não de saúde mental somente, né? Então acho que a gente tem que trabalhar um pouco com essa história da violência, né? Eu acho assim que nós estamos numa sociedade violenta, a gente tem que aprender a lidar com a diferença, né? Os pacientes, se eles foram adequadamente tratados, medicados, isso não vai acontecer, né? Eu não sei se quem está me ouvindo ouviu recentemente, 2 semanas atrás, né, a gente tem, por exemplo, agora a liberação de uma medicação para esquizofrenia, que é de uma injeção por mês, né? Veja que conquista interessante é isso, porque às vezes o paciente esquece de tomar, ou ele abandona o tratamento. Então, uma injeção por mês, né, que você precisa tomar para o paciente que não consegue fazer o controle adequado, é muito interessante, né? Você consegue ali, o paciente vai um mês no serviço de saúde, toma uma injeção para controlar essa entrada em surto e tudo mais, né? Então a gente tem conquistas aí para lidar com esse tipo de situação. A grande maioria dos casos do paciente que fica muito agressivo, ou é o primeiro surto, né? E aí vai precisar fazer o tratamento adequado, ou é um paciente que não está sendo adequadamente tratado, né? Ou abandonou a medicação, ou talvez o médico esteja atendendo, não esteja atendendo adequadamente, não identificou claramente qual é a doença e tudo mais, ok? Deixa eu voltar aqui para ler, tá? Pergunta do Toffoli. Um abraço ao Toffoli. Marcos, é mais do que evidente que os processos são uma ameaça à liberdade de pesquisa, com fortes desgastes da sua pessoa e, claro, melhor que não tivesse acontecido. Porém, por outro lado, até que ponto você considera que a repercussão causada pela ação dos hospitais psiquiátricos locais reforçou ou reforçará a pressão para os processos de mudança necessários na saúde mental de Sorocaba? Ou seja, até que ponto eles deram um tiro no pé ao tentar constranger o pesquisador? Abraço e força. Como sabes, tens o meu apoio. Obrigado, Toffoli. Eu acho que é um erro estratégico incrível, né? Eu acho. Eles conseguiram, por exemplo, que o senador do PSDB por São Paulo, né, a prefeitura do PSDB, ficasse contra eles, né? Isso levou a uma identificação por parte das pessoas médias aqui da sociedade sorocabana, dessas pessoas, primeiro como pessoas que estão interessadas no lucro, né? Porque a argumentação deles tivemos prejuízos financeiros, né, com a pesquisa. Quer dizer, o objetivo do hospital é o lucro, né? Eles não disseram em nenhum momento os pacientes foram prejudicados. Não, eles tiveram prejuízo financeiro, né? Então está mostrando qual é o X da questão aí, né? Nem sei se tiveram mesmo prejuízos financeiros, tá? Agora sim, né? Mostrou aí que a gente está falando de um grupo que não é só um grupo conservador, né? A gente está falando de um grupo que tem características medievais, né? Que é inibir o progresso da ciência, né? Que é fazer uma operação cala-boca, e isso não dá, né? Eu acho que sim, foi um tiro no pé, eu acho que isso deixou muita gente revoltada, né? Os colegas da universidade aqui ficaram todos revoltados, falando, como assim, né? O que aconteceu? Mas não são dados públicos, né? Com qualquer isso pode acontecer com qualquer pesquisa, né? As pessoas ficam com medo. Nossa, e o que se acontecer com minha pesquisa, né? Tem muita gente aqui, aos caras aqui, tem muitos professores que trabalham com a questão ambiental, né? E que, obviamente, vão falar de poluição, vão fazer críticas ao setor público, ao setor privado, que gera essa poluição ambiental, né? Então, daqui a pouco vão sofrer processo também, né? Eu acho que sim, foi um erro estratégico muito grande. Estou tendo um desgaste emocional muito grande com isso, desgaste de tempo, tudo bem, também, né? Mas eu espero que isso sirva para algo, sim, né? Espero poder contribuir para mostrar essa necessidade da reforma aqui na região. Tá? Bom, o Felipe, que é o organizador, né, do Livestream aqui, está pedindo para mim fazer as minhas considerações finais. Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que fez pergunta, que acompanhou esse debate aqui ao vivo. A gente tem que levar em consideração que estamos quase em véspera de Natal, as pessoas tendo
que fazer compras e tudo mais. Então, quero agradecer muito a atenção de vocês, agradecer muito a solidariedade. Peço de novo que aqueles solidários à causa ajudem a divulgar o blog, né, o liberdadepesquisa.blogspot.com. Quem não assinou a nota ainda, se quiser assinar, né, não é só para pesquisador, não, todo mundo que quiser dar força e divulgar entre os contatos, nós agradecemos, né? Talvez esse finalzinho de ano não dê para ter grandes iniciativas aí, Natal, Ano Novo, mas em janeiro nós recomeçamos a luta aí, né, em relação à divulgação desse grande absurdo que aconteceu, né? Eu acho que isso serve também para nós refletirmos sobre a saúde mental. Eu percebi aqui que o tema do uso de drogas acaba sendo o grande tema da saúde mental nos dias de hoje, mas nós não podemos nos esquecer, né, que apesar da reforma psiquiátrica ter avançado em quase todos os grandes estados do Brasil, aí de todos os estados do Brasil, em São Paulo ela é muito incipiente, né? Nós temos um número de hospitais psiquiátricos muito grande no estado de São Paulo, né? Há necessidade ainda da gente lutar pelas antigas causas, não somente pelas novas, né? Até porque a antiga causa, né, ou seja, os hospitais psiquiátricos, né, a internação, o que acontece com o paciente que fica muito tempo internado, né, a iatrogenia, o fato do paciente piorar ainda mais com essa internação, isso mostra para a gente o que vai acontecer se a gente não tiver uma atenção adequada em relação aos usuários de drogas, sem que se reproduza esse absurdo que se reproduziu durante centenas de anos, aí não são décadas, né, são centenas de anos. A gente está correndo o risco de reproduzir isso também na área de álcool e drogas. Tá? Um grande abraço a todos e fico aí à disposição. Quem quiser o e-mail no blog Liberdade Pesquisa, tem também o e-mail, né, liberdadepesquisa@gmail.com. Quem quiser trocar alguma informação, estou à disponibilidade. Muito obrigado a todos e a todas. Pessoal, tá acabando aqui, eu estou entrando inusitadamente só para avisar que essa é a última Twitcam do ano. Em janeiro a gente vai lançar o novo portal Blog Saúde Brasil, para quem já quiser entrar lá para dar uma olhadinha no portal que está sendo construído e contribuir com a construção. É blogsaudebrasil.com.br, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. E fiquem à vontade também para mandar sugestões pelo e-mail saudecombilma@gmail.com. Feliz Natal para todos e até o ano que vem a gente retorna com nossos tweets. Então, um grande abraço e até mais.